Você já se perguntou quem é seu Exu? Quem é sua pombagira? Quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Fica no vídeo que eu vou explicar um pouco. Pai, como eu faço para saber quem é meu Exu ou a minha pombagira? Para descobrir, somente indo ao terreiro. Normalmente na Umbanda é feito através do seu próprio desenvolvimento. Eu, particularmente na nossa casa, não gosto de fazer simplesmente a adivinhação. Eu gosto que o médium comece a incorporar, comece a vibrar esse espírito e entender junto a esse espírito qual é a eventual energia dele. Veja só, além do nome da espiritualidade, é preciso entender o que essa espiritualidade faz. É muito mais importante entender que ele está ali para lhe ajudar, para lhe guardar, para lhe proteger e para te ajudar a evoluir, do que simplesmente o nome. O nome pode ser qualquer um, o que importa de fato é o trabalho que esse espírito faz dentro da Umbanda e dentro da luz divina. Dá para descobrir jogando Obi ou Búzios, como a gente faz para saber o orixá? Sim, na Umbanda e no Tuco não fazemos isso, mas alguns terreiros fazem a prática do jogo de búzios para poder descobrir quais são os espíritos que protegem esse médium. Mas veja só, para nós e no meu entendimento, eu gosto que o médium tenha a sinceridade, a sensibilidade de descobrir junto a esse espírito toda a realidade que ele carrega. Novamente eu digo aqui, o nome não importa, o que importa é o trabalho que esse espírito vai executar junto a esse médium e o quão conhecimento esse espírito vai passar para esse médium também. A entidade que eu vi em sonho ou que eu vi o nome, isso pode ser uma intuição de que é essa entidade que eu incorporo? Com toda certeza pode ser, assim como pode ser de algum irmão de corrente, pode ser de um familiar, pode ser de um parente, de um relacionamento. Nem sempre aqueles que aparecem em seus sonhos são de fato realidade. A nossa mente processa de uma forma diferente os sonhos. O nosso subconsciente se utiliza de nomes e pessoas diferentes para nos dar recados ou para nos intuir, assim como a espiritualidade também o faz. O que nós temos que ter o entendimento é que os sonhos, eles nem sempre são dicas ou realidades. E também, na grande maioria das vezes, pode se dar por dicas e realidades também. A presença dos espíritos se dá de várias formas. Mas se você ainda não sabe quem é o espírito que lhe protege, tire a ansiedade de lado e deixe que com o seu próprio desenvolvimento e com o tempo de terreiro, você vai descobrir e vai aperfeiçoando essa mediunidade e esse acoplamento espiritual. Pode acontecer da entidade dar um nome errado? Pode, principalmente no começo do desenvolvimento. A incorporação se dá, na grande maioria, como consciente ou semiconsciente, o qual nós interferimos diretamente nos nossos pensamentos e na nossa consciência. Isso faz com que nós possamos ter um animismo, o qual gera-se dúvidas, gera-se nervosismo e ansiedade, atrapalhando a frequência vibracional entre médium e espírito, trazendo uma resposta errada. Veja só, isso faz parte do desenvolvimento. Junto com o espírito chefe do terreiro, ou com o zelador de santo ou pai de santo, vai lhe mostrar se está correto ou não o nome dessa entidade. Por isso eu digo, não se apegue a nomes, porque esse espírito pode ser que mude ou pode ser que dê outro nome posteriormente. Pai, então o pai ou a mãe de santo, eles sempre sabem quem são as entidades que acompanham o filho? Não logo de começo, mas conforme o tempo vai passando e nós vamos vendo o desenvolvimento desses médios, vão chegando intuições para nós de nomes e energias. Junto a isso, quando o médium risca ponto, como é o exemplo aqui dentro de nossa casa, eu sinto a energia junto a esse ponto riscado, o chefe da gira vai me passar a intuição do nome e aí nós vamos ver se vai bater junto com a intuição daquele médium. Isso é um processo gradual, não é porque foi liberado para riscar uma vez o ponto, quer dizer que está de fato 100% acoplado com esse espírito. É preciso paciência dentro da Umbanda. O segredo da Umbanda de fato é esse, paciência. E se eu mudar de terreiro, a entidade pode mudar? Tudo depende. Qual é o terreiro que você estava e qual é o terreiro que você vai frequentar. Se ambos têm as mesmas regras e as mesmas doutrinas,
muito provavelmente que esse espírito não mude. Se eu mudei, por exemplo, da Umbanda para o Candomblé, ou do Candomblé para a Umbanda, ou da Umbanda para o Bandomblé e assim por diante, quando há diferença muito grande de ritual e de energia, pode ser que mude sim, justamente porque um espírito não está complacente com as doutrinas da casa o qual ele irá participar. Por isso é preciso entender antes de sair de um terreiro se é por sua vontade ou é por vontade do espírito. Pai, uma mesma pessoa pode ter 2 Exus ou 2 pombagiras e assim por diante? Pode, mas é raro isso acontecer. Eu não vejo a necessidade, nem a espiritualidade vê a necessidade de ter 7 Exus, 7 pombagiras, 7 caboclos, 7 preto velhos. Não existe essa mudança energética tão grande a ponto de um médium precisar de tamanhas ou de tantas entidades com o mesmo afinco. Veja, um Exu trabalha na lei da esquerda. Ele não precisa ter 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 Exus para trabalhar de melhor forma. Um único Exu que se preza, que é de luz, vai ter total capacidade para orientar esse médium de forma sempre contínua e de forma sempre próspera. Pai, todo mundo tem entidade de todas as linhas? Não. Normalmente nós viemos nesse plano com pai ou mãe de cabeça. Se nós temos a missão de cultuar a Umbanda, de vivenciar a espiritualidade, seja através do kardecismo, da Umbanda, do Candomblé, pode ser que uma ou mais entidades nos acompanhem através do longo da nossa vida, mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente nós temos o nosso pai de cabeça ou a mãe de cabeça, e dentro do terreiro, quando eu começo a desenvolver a espiritualidade dentro do terreiro, é que esses espíritos se afinizam com a nossa energia e acabam nos protegendo posteriormente. Pai, por que no início do desenvolvimento acontece de mudar várias vezes a entidade que incorpora no médium? Nós chamamos o dito test drive espiritual. Então imagine da seguinte forma: assim como você vai comprar um carro, você testa o motor, você testa o banco, você testa a suspensão e testa vários acessórios. O espírito, quando vai vibrar sobre o seu corpo, sobre sua coroa, ele também vai testar você, para ver se ele se afiniza, para ver se os ideais são iguais, para ver se as vibrações são próximas e parecidas, para ver se a frequência vibratória é parecida e assim por diante. Então o espírito só faz isso testando. Ele vem, gira um pouquinho com esse médium, solta, desincorpora e vai para outro médium, ou vem outro espírito, até que algum espírito se afinize com essa energia e comece de fato a desenvolver prolongadamente esse médium. Pode acontecer de ter uma entidade que me acompanha e ela não incorporar? E aí eu incorporar uma outra entidade só no terreiro? Com toda certeza. Ao exemplo do pai ou mãe de cabeça, o qual não há necessidade de se apresentar nunca no terreiro, né? A não ser em ritual de feitura. Então pode ser que você tenha um pai de cabeça e uma mãe de cabeça, o qual não vai incorporar, porque a missão dele não é trabalhar incorporado, não é trabalhar dando as suas consultas, e vir uma outra entidade para dar essas consultas e para suprir essa necessidade. Pode acontecer de um médium que sempre trabalhou com determinada entidade, de repente essa entidade não vir mais? Tudo depende. Se ele mudou de terreiro, se ele está no mesmo terreiro. Se ele está no mesmo terreiro, é possível, mas é raro isso acontecer. O que muitas vezes pode acontecer é o espírito ascender a espiritualidade, chegar num grau evolutivo, o qual ele passará para outro plano e não poderá mais trabalhar com esse médium. Isso pode vir a acontecer, mas como eu disse, é muito raro. Não me preocuparia tanto. Inclusive é um dos aprendizados o desapego dentro da Umbanda, porque a qualquer hora tudo pode mudar dentro do terreiro com o seu desenvolvimento. E os médiuns que não são médiuns de incorporação, como que faz para saber quais as entidades que o acompanham? Isso pode ser através de intuição do próprio médium, o espírito pode aparecer através de sonhos, ou em determinados rituais o pai de santo ou a mãe de santo pode acabar intuindo essa espiritualidade para passar essa informação ao médium. O que o médium tem que entender é que mesmo ele não incorporando, ele tem toda a experiência, ele tem toda a carga energética desse espírito. Ele precisa entender que o nome não importa. Ele tem que entender que ele tem essa espiritualidade ao lado e ele pode contar com esses espíritos através da mente, através das velas, através dos amalás e diversos outros rituais. Gostou do vídeo? Quer saber um pouco mais sobre Umbanda? Aqui é Umbanda Descomplicada, eu sou o Pai Leno de Oxóssi, dirigente do Tuco. Você é meu convidado para escrever aqui o que você quer saber sobre Umbanda.